Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje, a gente vai começar com uma pequena ilustração, né? Uma pequena história, entre aspas, que diz assim, que uma jovem muito bonita, ela sempre teve um sonho de namorar, casar, ter uma família, porque ela admirava muito o pai e a mãe. Mas chegou um determinado momento que, na adolescência, os rapazes vinham, procuravam, ficavam, né, elogiando e tudo mais, e ela sempre recusava esses rapazes. Certa vez ela estava muito chateada e a mãe dela chegou nela e falou assim: Nossa filha, por que você está tão chateada? Ah, mãe, os meninos me procuram, mas eles só querem curtir e eu não quero não. Eu quero, né, ter uma família porque eu admiro muito a senhora e o papai. E aí, um tempo depois dessa conversa, ela conheceu um rapaz que a tratava bem, ficava com muita alegria em estar perto dos pais dela e tudo mais. Eles começaram a se conhecer, casaram e tudo mais. E os dois, ainda bem jovens, né? E aí, um tempo depois de casada, essa moça começou a sair para festas, para bares. E E o rapaz que tinha casado com ela sofria, né? E tudo mais. Pedia ajuda para os pais dessa moça e tudo mais. E aí a mãe interpelou ela novamente e falou assim: O que está acontecendo, filho? Ah, aquele chato do meu marido. Eu quero curtir a vida e ele não quer deixar. Ele é um opressor, um chato. Eis que a mãe dela, numa serenidade, vira para ele e fala: Cadê aquela jovem que tinha um sonho de construir uma família porque admirava a mãe e o pai? E num profundo arrependimento, aquela jovem vira para a mãe e fala: Mãe, eu estou sendo imatura. E enfim, por que eu contei essa pequena ilustração? Porque a gente vai falar um pouco hoje a questão de se a gente tem cedido às nossas paixões, sabe? As paixões da mocidade. E isso não serve só para jovens, não, essa reflexão de hoje não. Serve para adultos, porque muitas vezes as pessoas atingem uma idade adulta, mas as paixões da mocidade, as paixões da juventude ficam ali de forma imatura. Aquilo não é amadurecido, não é consolidado de uma forma mais adulta, de uma forma mais madura, e isso atrapalha amizades, casamentos principalmente. E o versículo central tá lá num dos conselhos de Paulo ao jovem Timóteo. Veja só, né? Ao jovem Timóteo. Não dá para saber ao certo qual a idade, mas dá para entender que Paulo é bem mais velho que Timóteo, porque ao ponto dele chamar de filho na fé, às vezes pode ser que não seja tão mais velho, mas essa compreensão é bastante válida, porque Paulo já tinha anos que caminhava com Jesus e num desses conselhos ele escreve a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que buscam de coração puro, ou com os que invocam, né, de coração puro o Senhor. E aqui tem uns pontos muito interessantes, porque Paulo fez questão de escrever, né? Siga a justiça. Por que a justiça? Porque a justiça foi o que se cumpriu na cruz.
A entrega de Jesus não é algo romântico, não é algo emocional, mas é algo extremamente racional, é algo extremamente pensado e planejado por Deus. E a entrega de Jesus na cruz é para a justiça se cumprir, ou seja, o justo, o que não tinha pecado por nós pecadores. A fé, porque Paulo, após a justiça, ele escreve a fé, porque a Bíblia diz que não é pelo que a gente pode fazer que a gente é justificado, mas pela fé em Cristo, né? E em seguida vem o amor. Por que o amor logo depois da fé? É porque só assim, só depois que a gente compreendeu que foi o justo pelos injustos e que a gente precisa crer, por mais que hoje em dia a gente não testemunhe isso com os nossos próprios olhos, é só assim que a gente compreenderá o amor de Deus. Porque assim como a justiça não é algo romantizado, o amor de Deus não é algo fofinho, não é algo romantizado. O problema é que a gente, assim como aquela jovem da ilustração, romantizou muito o amor, emocionalizou demais a questão de ter um casamento, de ter uma família. Mas o amor, acima de tudo, como diz duas frases por aí, o amor é uma decisão e o amor é o que o amor faz. Então, se fazemos coisas superficiais, coisas vazias, é isso que amamos. Mas olha só a profundidade do amor de Deus, né? A justiça, a fé e o amor. Quando a gente compreende que Cristo é apenas Cristo que nos justifica e por essa fé é que conseguimos compreender essa justificação, aí sim teremos compreendido o amor de Deus. E por último, a paz, porque é por meio disso tudo, da justiça, da fé e do amor, que a gente pode ter paz com Deus novamente, por causa da justiça que foi realizada lá no começo, né? Pela justificação por causa do sangue de Jesus na cruz. É isso que possibilita a nossa paz com Deus novamente. E o mais interessante, né? Ele finaliza esse conselho dizendo: e com os que invocam de coração puro o Senhor. A gente nunca vai ser totalmente puro, totalmente perfeito, mas quando Jesus está dando um conselho lá para os discípulos, em Mateus 5, versículo 8, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração. Em outras versões dizem os puros de coração, pois esses verão a Deus. Olha só, né? Aqui mostra o quê? Que a nossa justificação é Cristo, que a fé é somente em Cristo, que é por causa disso que podemos compreender o amor de Deus e ter paz com Deus, e assim sermos constantemente purificados dia a dia. Não é algo romantizado que muitas igrejas fazem por aí, que muitas igrejas fazem por aí, de que em forma de apelo, ai, você aí que tá com a vida destruída, levanta a mão para aceitar Jesus e nada mais vai te acontecer. Não é essa forma superficial, essa forma romantizada, muito pelo contrário. Dia após dia, quando a gente compreende que foi feita a justiça de Deus naquela cruz, que a gente precisa ter fé no que foi feito por Jesus, e assim compreendemos o amor de Deus e temos paz com Ele, é que todos os dias, mediante ao arrependimento constante, podemos ser constantemente purificados e santificados. Mas hoje em dia é muito difícil pessoas estarem promovendo esse tipo de pregação, né? Esse tipo de reflexão,
porque é disso que a palavra de Deus se trata, desse constante arrependimento, dessa constante santificação para cada vez mais a imagem e a semelhança de Deus ser restaurada em nós, em nossos corações, sendo cada vez mais purificados dessa vida terrena, dessa curtição, assim como aquela jovem que assumia uma postura, mas depois cedeu às paixões da mocidade. E para finalizar, ficam algumas perguntas. Será que estamos conseguindo identificar as nossas paixões vazias, as nossas paixões egoístas, as nossas paixões da mocidade que têm sido combustíveis para nos levar, para nos conduzir cada vez mais distantes de Deus? Será que temos o discernimento apurado para isso? Será que temos compreendido o que realmente é a justiça, a justiça de Deus, a fé em Cristo, o amor de Deus e a paz com Deus? E o que será que precisamos fazer hoje? Não que isso vá nos salvar, porque nós já aprendemos que nós podemos fazer apenas nada, e é tudo por causa de Cristo e por meio de Cristo. Mas o que temos que fazer no sentido de abandonarmos hoje, para que essas paixões, essas ilusões não nos conduzam cada vez mais para longe de Deus. Porque olha só, Jesus não falou assim, seja apaixonado por Deus. Jesus falou, ame a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento.